Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Olha só, começa nesse momento, está começando a entrevista coletiva das autoridades de saúde sobre o Covid-19. Bom dia a toda a imprensa que se faz aqui presente. Nós estamos aqui mais uma vez cumprindo com o nosso dever de transparência, também para bem informar a população sobre os acontecimentos, sobretudo os fatos noticiados durante o final de semana, alguns que, na nossa opinião, geraram algumas dúvidas quanto a comportamentos e condutas, e nós estamos aqui justamente para isso, para passar todas essas informações em tempo real, com muita tranquilidade, serenidade, sempre com o dever de transparência para que juntos possamos ter as condições de realizarmos as condutas mais acertadas para o enfrentamento da nova pandemia do coronavírus em Floriano. Dentre os assuntos, eu queria também aqui chamar aqui para falar conosco o Dr. Justino, que no último final de semana, devido ao boletim publicado pelo Hospital Regional Tibério Nunes, esse boletim foi publicado porque quero lembrar a todos que o Hospital Regional Tibério Nunes, embora sediado na cidade de Floriano, ele é responsável pelo atendimento e é referência para todo o centro-sul e sul do Piauí e também para parte do estado do Maranhão. Daí porque o Hospital Regional Tibério Nunes, ao expedir os seus boletins, sempre faz referência também às pessoas internadas e registrando o local de domicílio dessas pessoas, para que sempre no dever de transparência possa bem a população estar informada de onde vem cada paciente que apresenta ou que é testado para o novo coronavírus. Então eu queria chamar aqui o Dr. Justino, lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Tibério Nunes, eles trabalham de forma integrada, e eu quero aqui reiterar esse posicionamento. Temos plena confiança no trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria do Hospital Regional Tibério Nunes e por todos os profissionais que ali labutam, e por isso que nós estamos irmanados, porque em tempos de redes sociais, algumas pessoas tentam confundir a cabeça do internauta, com especulações, com induções que acabam não contribuindo para a verdade, e isso de certa forma afeta o enfrentamento da pandemia. E eu quero aqui falar para o Dr. Justino que nós estamos aqui, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, com irmanados, e é por isso que estamos aqui hoje, para bem informar a população. E aquilo também, nós não somos os donos da verdade nem os perfeitos. Aquilo que for preciso aperfeiçoar, será aperfeiçoado, porque é assim que nós trabalhamos. Se a informação tem alguma dificuldade de interpretação, nós vamos melhorá-la para que ela possa chegar sem nenhum ruído, sem nenhuma margem de dúvida a toda a população florianense, porque entendemos que é assim que nós construímos as medidas efetivas de enfrentamento. Então, doutor Justino, entre as pautas que nós sugerimos aqui, que foi as principais dúvidas levantadas, o estado de saúde dos internados e também como se deu as condutas para que chegasse a essa testagem. Depois eu voltarei falando sobre os pacientes de Floriano, os 5 pacientes de Floriano, e quais as medidas a Secretaria de Saúde tem adotado para acompanhá-los. Lembrando que 4 deles estão em acompanhamento domiciliar, ou seja, não estão internados. Então eu passo a palavra ao Dr. Justino. Bom dia. Queria agradecer ao convite, um boletim conjunto que a gente está tratando aqui no Hospital Tibério Nunes, Secretaria Municipal de Saúde de Floriano. No dia de ontem, 26, domingo, recebemos 4 resultados de exames realizados pelo LACEN Teresina que deram positivo. Esses 4 pacientes, uma paciente proveniente de Floriano, 37 anos, uma paciente tinha dado entrada durante a semana com uma hipótese de intoxicação medicamentosa, porém o seu exame deu positivo. Pelo fato de apresentar sintomas leves, ela foi orientada a realizar tratamento, isolamento domiciliar,
e está no momento em isolamento domiciliar em sua casa. Também chegou o resultado de uma paciente de 44 anos, uma paciente do município de Barão de Grajaú. A paciente havia tido contato próximo com os familiares, né, a família da enfermeira que havia testado positivo no nosso município, e por isso foi realizado o exame dessa paciente. E houveram mais 2 resultados de pacientes que já haviam ido a óbito, né, e isso talvez foi o que mais deu confusão, porque o paciente oriundo de São Francisco do Piauí, mas que no momento estava em Floriano, na última quinta-feira, dia 23, deu entrada trazido pelo SAMU de Floriano, já num estado grave de insuficiência respiratória, e por não conseguirmos documentar a causa do óbito, o protocolo manda que a gente colete o exame e trate como suspeito. Assim foi feito, comunicado à família que o velório deveria ser com restrições, como o Ministério da Saúde nos orienta, e dessa forma foi orientado e enviado os exames na sexta, e que no domingo chegava o resultado positivo. De forma que a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, e a priori não estava sabendo por quê, porque o paciente não veio através de uma ambulância do município. O paciente estava em Floriano e foi levado pelo SAMU daqui, e aqui recebeu o seu diagnóstico, mas que tudo isso foi tratado diretamente com a sua família. Um outro caso que ocorreu foi o caso de um óbito que ocorreu de um paciente oriundo de São Raimundo Nonato. O paciente deu entrada na última quarta-feira, dia 22, vítima de uma perfuração por arma branca, e havia sido operado em São Raimundo Nonato e foi encaminhado para Floriano devido às suas complicações e gravidade. Aqui novamente foi operado, aqui foi enviado para a UTI na quarta-feira. Quando que na quinta-feira recebemos a informação que a equipe médica que havia atendido o paciente e operado o paciente em São Raimundo Nonato havia testado positivo. Por essa razão, encaminhamos o paciente da UTI para o isolamento e coletamos o exame. Infelizmente, o paciente veio a óbito e no domingo o resultado também testou positivo. De forma que o óbito, a causa do óbito foi devido a complicações da facada, porém o paciente não morreu de coronavírus, mas morreu com coronavírus. Daí ele ter ido para o boletim, o secretário de saúde de São Raimundo Nonato interpretou que não deveria estar constando dessa forma. Sem problema, a gente conversou com ele, retificamos o boletim, justamente para não criar nenhum atrito, até porque não é a intenção da gente estar criando apenas, estar colaborando para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Então, desses 4 pacientes, totalizamos agora 13 exames positivos no município, realizados pelo Hospital Tibério Nunes, sendo que 5 desses pacientes são de Floriano, um paciente desse é de Barão, e os demais pacientes são da nossa região. Tem casos de Taueira, de Canto do Buriti, de Colônia, Manuel Emílio, né? Então são casos que, da nossa região que também são atendidos em Floriano. No Hospital Tibério Nunes, no momento, temos 6 pacientes. 4 pacientes estão com uma gravidade maior, internados em leitos de terapia intensiva, e 2 pacientes menos graves estão internados em leitos clínicos. Então, essas são as informações que eu queria estar trazendo e esclarecendo o fato. Doutor, é importante ressaltar que a pessoa, quando ela está vulnerável, a imunidade baixa, no caso aí desse cirurgiado, desse outro que tinha problemas cardíacos, facilita a pessoa contrair a doença se tiver contato com alguém que é contaminado? O contato, né, digamos assim, a manifestação clínica de um paciente que tem a sua imunidade comprometida, com certeza, a manifestação clínica são de maiores gravidades. Então, assim, o paciente rígido, o paciente com uma boa imunidade, ele pode apresentar apenas sintomas leves ou nem apresentar sintomas, ou apenas uma, digamos, dificuldade de sentir cheiro ou gosto, enquanto que um paciente que tem uma imunidade mais baixa, ele já passa a apresentar sintomas, inclusive, de insuficiência respiratória grave. Doutor, a situação do senhor Leônidas de São Francisco do Piauí é igual ou parecida a de São Raimundo Nonato em relação ao senhor acabou de dizer que vai tirar do atestado a questão do Covid. O senhor Leônidas de São Francisco, segundo os familiares, ele já vem com problema de saúde há muito tempo, devido ao cigarro ter fumado muito tempo, deu entrada no hospital e foi constatado coronavírus, o óbito dele. Isso vai ser alterado ou não?
Não, na declaração de óbito dele não consta coronavírus. Até porque a declaração, no momento que foi preenchida, ela não havíamos esse diagnóstico sido realizado, porque demora 48 horas até o resultado do exame. A causa da morte dele realmente é subjetivo, mas foi colocado infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico. Depois chegou o exame confirmando o Covid. E aí, uma vez a declaração de óbito preenchida, a gente não pode estar alterando dessa forma, então vai permanecer como sendo um caso de infarto agudo do miocárdio. Doutor, com relação aos demais pacientes, é uma pergunta que chega para a imprensa. O Hospital Regional Tibério Nunes criou uma área de isolamento para o Covid, como já foi bem noticiado. Então há uma preocupação dos outros pacientes que estão do outro lado. Daria para o senhor explicar agora na coletiva como é que fica a situação desses pacientes que não têm nenhuma ligação com a Covid-19, qual é o tratamento, o cuidado? É uma preocupação muito grande, porque são situações novas que estão sendo colocadas. De fato, isolamos uma parte do hospital para atender exclusivamente os pacientes Covid. Porém, a partir do momento que a transmissão é comunitária e muitas vezes não precisa que haja um contato com alguém confirmado para que você possa, digamos assim, ser um suspeito, fica muito difícil separar essas duas áreas. Tanto é que o paciente oriundo de São Raimundo Nonato com uma facada, com a perfuração por arma branca, ele não veio para o setor Covid. Só apenas posteriormente, depois de passar pelo pronto-socorro, pelo centro cirúrgico, pela UTI, foi que chegou a informação que havia tido contato. Então assim, a gente tenta, da melhor forma possível, separar, mas a gente entende que essa transmissão comunitária e com pacientes jovens, com poucos sintomas, fica difícil separar todos os casos. Mas trabalhamos com um setor atendendo apenas as síndromes gripais, pacientes com casos de insuficiência respiratória estão sendo direcionados para o setor Covid. No entanto, não garantimos que todos os pacientes a gente consegue realmente atender no setor adequado. O caso que veio de Teresina, doutor, que é um estudante de medicina, o hospital chegou a entender onde foi que ele contraiu a doença? Não, esse rapaz de Petrolina? Não. Esse estudante de medicina, ele é oriundo de Teresina, onde faz o curso, e a gente não conseguiu, digamos assim, entender o contato, e nem precisa, a partir do momento que a transmissão é comunitária, pode ter sido com qualquer um. Então esse paciente acompanhava alguns médicos do Hospital Regional Tibério Nunes, digamos, por alguma coisa, digamos, um estágio. A partir do momento que ele apresentou sintomas que era apenas não sentir gosto e cheiro das coisas, foi realizado o exame e orientado que ele ficasse em isolamento, porém pela dificuldade de locomoção, retorno dele para Teresina, ele permaneceu ainda no hospital, até tentamos colocar no setor Covid, o setor isolado, e como a origem dele era Petrolina, a gente fez essa cortesia de estar levando ele para junto dos pais, para que ele possa estar lá sendo acompanhado na sua cidade de origem. Doutor, todo médico sabe, pelo menos supõe-se que sim, de que o paciente morreu. Se sabe qual foi a causa da morte, por que esperar que venha de Teresina o resultado para saber se foi ou não coronavírus? Por que não se fala o seguinte: fulano de tal morreu de complicação do diabetes e tinha coronavírus, sendo a causa da morte não o próprio coronavírus, visto que coronavírus não é doença, é um vírus. Obrigado pela pergunta, JC. Toda a doença, existe uma história natural da doença. E num momento como esse, onde o coronavírus ainda é uma doença desconhecida para a maioria das pessoas e da comunidade médica e científica internacional, a gente não conhece completamente essa doença. De forma que existe uma subjetividade em relação à questão de preenchimento de declaração de óbito. O médico nem sempre sabe a causa da morte. A gente apenas, digamos assim, busca, a partir da história natural daquela doença, tentar entender os fatos e narrar na declaração de óbito essa, digamos assim, cadeia que levou ao óbito. Então, um paciente que chega em parada cardíaca, que não conseguiu realizar nenhum exame de sangue para ver se marcadores de, digamos, infarto, a gente não tem como, digamos assim, não documentamos esse fato e não ficamos, digamos, seguros e que realmente aconteceu isso. Porém, o paciente que tem essas comorbidades que foram relatadas, tabagista de longa data, o paciente com cardiopatia, hipertensão, que já havia apresentando sinais de insuficiência cardíaca, leva a crer, pela, digamos assim, evolução rápida com que aconteceu, o paciente, digamos assim, vinha apresentando um mal-estar
veio do seu município de origem para Floriano a fim de realizar alguns exames. Durante a noite passou mal, foi levado ao hospital pelo SAMU e o paciente já chegou em insuficiência respiratória. Essa não é a evolução natural do coronavírus. Porém, não temos ainda o conhecimento total da doença. Então não temos como a gente afirmar que não foi coronavírus, nem tem como afirmar que foi infarto, pelo tempo com que ele permaneceu no hospital até chegar aí a óbito. Se a preocupação é evitar a contaminação, por que os organismos, Secretaria de Saúde, Hospital Tibério Nunes, não focam apenas nos pacientes que têm residência em Floriano e, como tal, e deixa de fora os que não são da cidade, que apenas entraram na ambulância? Foram realizadas um hospital que atende a toda a macro-região dos Cerrados, que é composta por outras micro-regiões. E isso realmente, digamos assim, temos uma população, uma quantidade, digamos, superior à capacidade instalada, à capacidade de atendimento. Porém, JC, nesse momento, não cabe essa discussão política se, digamos, deveríamos atender apenas as pessoas de Floriano. Não, me permite, não é atender, é constar. Atende todos, mas na hora de constar, apenas o de Floriano. Porque estatística só serve para a administração. A população tem medo é dos números que assustam. Entendi. Olha, o exame, são os dois tipos de exames que são realizados. As prefeituras, elas têm acesso ao teste rápido, que é um teste que só apresenta, digamos assim, positivo após 8 dias de sintomas. E apenas o exame chamado SOAB, né, que é o exame que é enviado para o ACEM, a gente de Floriano digamos, o Hospital Tibério Nunes contém, digamos, o material adequado para a coleta desse exame. Então, como somos referência para a região, não é, digamos assim, viável a logística de estar enviando esse material para todos os municípios. Então, assim, a gente ficou responsável porque possuímos, digamos assim, a expertise, o conhecimento da forma da coleta, do armazenamento, do transporte, que são fatores importantes no momento de enviar essas amostras para a Teresina. Então é por isso que esses pacientes vêm para cá, para que a gente possa estar realizando essa coleta. E não seria, digamos assim, conveniente realizar esse diagnóstico e não trazê-los no nosso boletim. A realidade do boletim, digamos assim, é apenas uma forma demonstrativa de estar informando a população, mas que em nenhum momento queremos causar tumulto com nenhum secretário ou nenhum outro município. Doutor, sabemos que não é da sua competência a questão da abertura do comércio, mas por ser profissional de saúde, diretor clínico do hospital, está acompanhando os casos, alguns confirmados, inclusive com óbito. Como é que sobre essa situação da reabertura do comércio que está sendo discutido entre prefeitura e órgãos, entidades locais? Caberá ao comitê gestor do município essa decisão. O ponto de vista da gente realmente a doença chegou, ela está, digamos, com uma transmissão comunitária, não sabemos mais, de fato, quem é suspeito, digamos, porque a coisa já está disseminada. É preocupante e a abertura do comércio poderá trazer ainda maior essa disseminação. O hospital, como foi falado, atende uma região muito maior, digamos assim, do que a sua capacidade instalada há condições de atender. Então, é preocupante para a gente que é da direção do Hospital Tibério Nunes, porque o hospital ainda não tem a capacidade de atender toda essa clientela. De forma que não cabe ao hospital dizer que sim ou que não, a gente vai esperar a decisão do comitê, mas entendemos que para o comércio funcionar, haverá esse diálogo e esse entendimento entre todos os componentes da comunidade. Então, na sua visão, permaneceria fechado, como profissional de saúde, para evitar mais casos? Eu não gostaria de optar nesse momento por uma decisão pessoal. Iremos ouvir a todos, porque não é apenas a questão particular da saúde, do nosso sistema, que é um sistema frágil de saúde, e é uma situação também que passa pela economia, as pessoas precisam se alimentar, precisam trabalhar, e é difícil, digamos assim, para quem está na frente decidir isso. Agora, o que a gente coloca é o Hospital Tibério Nunes para essa região, ele não tem a capacidade de atender toda essa clientela, de forma que a gente está, digamos, trabalhando para melhorar as instalações, mas, por exemplo, a gente não recebeu ainda todos os equipamentos devidos, então a gente prefere ainda, digamos, que ficarmos em isolamento até, digamos assim, um novo decreto. Doutor Chino, pergunta do internauta aí para o senhor, pode fazer. Bom dia, doutor. Em relação ao caso da moça do bairro Matador,
deixa eu lhe explicar. O hospital Tibério Nunes não tinha que ter informado a famílias e pessoas que teve contato com ela para se prevenir? Bom dia. Essa paciente esteve internada no Hospital Tibério Nunes até o dia de ontem. Pelo estado clínico dela, de poucos sintomas e, digamos assim, haveria condições de estar transferindo ela para, digamos assim, a sua residência para isolamento domiciliar. E informamos as autoridades de saúde do município, a médica, por exemplo, que faz parte do setor dela, né, da unidade básica de saúde dela, digamos, para justamente fazer todo esse rastreio de isolamento, de orientação dos contactantes, né? A própria Secretaria Municipal de Saúde, através da doutora Isadora, tem o conhecimento desse caso e a gente espera que tudo isso seja feito, a orientação dos contactantes e o isolamento dessas pessoas. Doutor, eu quero perguntar ao senhor uma coisa. Esses 2 casos, São Francisco e São Raimundo, que estão dizendo que não é um negócio, não é outra coisa. Diminui com esses 2 aí, fica ponto a morte ou fica como estavam os 13? Os 13 casos foram notificados como coronavírus. Isso está, do ponto de vista epidemiológico, não vai mudar. O que a gente retirou do boletim foi a questão do caso de São Raimundo Nonato, porque realmente a facada foi que levou o paciente à causa da morte. Mas o paciente de São Francisco não iremos retirar, porque não documentamos uma outra causa e, digamos assim, eles tinham todos os fatores de risco para que pudesse realmente ocorrer o coronavírus. Não iremos mudar a declaração de óbito, ficará... Os 2 ficam, né? Os 2 ficam, tanto o caso de Taueira, que já havia morrido, como o caso de, digamos, de São Francisco. O caso de São Raimundo iremos retirar, ia ficar apenas 2 óbitos pelo coronavírus. Deixa eu entender, né? Você não entendeu, Renato? Bom, eu queria voltar um ponto, agradecer ao doutor Justino, mas é importante a todos os internautas que acompanham o JC, a questão das estatísticas, elas são importantes, né? É por isso que existem as doenças de notificação obrigatória, porque as estatísticas são a partir delas que são elaboradas políticas públicas de enfrentamento. Então, a partir do momento em que o Hospital Tibério Nunes notifica, porque o coronavírus é uma doença de notificação obrigatória, isso não significa dizer que deixa de ser importante pelo fato da morte ter sido causada por outro aspecto clínico. Então é importante todos os internautas saberem disso. A grande discussão, e aí eu ainda vejo que muitas pessoas ainda têm uma informação equivocada que tem sido noticiada nas redes sociais, de que o município recebe recurso extra pelo fato de existir casos positivos no município. Isso é uma grande inverdade, isso não existe. A divisão de recursos e o envio de recursos pelo governo federal leva em conta outros fatores, a exemplo de per capita, por exemplo, quantidade de pessoas, então não tem nada a ver esse ponto. Então é importante sim essa informação do ponto de vista estatístico. A partir dela, nós podemos projetar no futuro, quem sabe, para você ter ideia, o percentual de população infectada e a partir dessas estatísticas dimensionarmos a quantidade de leitos clínicos que precisaríamos para o enfrentamento da pandemia. Somente a partir de dados estatísticos é que é possível fazer esses levantamentos, assim como a destinação de leitos clínicos, e assim como a compra de medicamentos, e assim como a contratação de pessoal para o enfrentamento da pandemia. Então, estatisticamente falando, todos esses dados eles são importantes e relevantes. E também, com certeza, não resta dúvida disso. Eu quero chamar a atenção também aqui de todos que nos assistem sobre o 5º caso de coronavírus em Floriano. Para mim é motivo de extrema tristeza, porque infelizmente já vi a foto da pessoa, da suposta pessoa, sendo divulgada na internet. Isso é motivo de muita tristeza, porque infelizmente isso demonstra mais uma vez que do ponto que algumas pessoas não desenvolveram a empatia necessária para se pôr no lugar do outro. Doutor, do ponto de vista epidemiológico... Em relação a essa foto, me permita, é foto de educação interromper, mas nós tivemos acesso a uma foto dela com mensagem, postagem e tudo. Ou seja, essa moça não precisa de um outro acompanhamento, considerando que recebemos também várias reclamações, para não chamar de denúncias, dando conta de que ela estaria subestimando o perigo. Bom, nem todas as pessoas, infelizmente, elas têm dimensão da gravidade do problema. Tem pessoas, inclusive, que acreditam que o coronavírus nem existe. Tem pessoas, nós vimos isso nas redes sociais. Do ponto de vista epidemiológico, nós queremos dizer que a paciente recebeu alta
do hospital ontem, estava internada, deu entrada no hospital com intoxicação medicamentosa. Ao receber o resultado do exame, que é o protocolo adequado, a equipe de epidemiologia do município já fez esse trabalho. Esse é um trabalho silencioso. Nós não trabalhamos expondo pessoas, expondo nomes. Nós trabalhamos com números. E esse trabalho da epidemiologia foi feito. Esses contactantes próximos estão sendo monitorados, tá certo? E serão testados assim como foi nos outros casos. Nós já demonstramos como o trabalho é feito a partir do momento que a gente fez a testagem e o acompanhamento de todos os casos antecedentes. Agora imagine como é doloroso nós ficarmos o tempo todo expondo as pessoas, expondo seus familiares. E ontem eu acompanhava a entrevista do filho do senhor de São Francisco, e ele pedia justamente isso. Nós não somos leprosos, né? Nós estamos aqui, se a gente tiver algum sintoma, nós vamos nos cuidar. Se tivermos sintomas, vamos procurar as autoridades de saúde. E é muito difícil esse momento. Então, se tornará ainda mais difícil se as pessoas não tiverem empatia, ao invés de enfrentarmos todos juntos a doença, começarmos a nos digladiar e uns ofender o outro em redes sociais. Então essa pessoa, o 5º caso de Floriano, está sendo monitorado, seus contactantes estão sendo monitorados. A UBS Funasa realizou, por exemplo, todos os exames, os testes, está sendo repetido com os profissionais, aqueles que apresentaram sintomas. E à medida, esse é o protocolo correto, esse é o protocolo adequado. Mas nós não precisamos expor as pessoas num momento como esse. Então é esse o apelo que eu faço a todos que nos assistem. Evitem compartilhar, evitem apontar o dedo, porque o coronavírus pode estar aqui. Nesse momento aqui, eu, você, qualquer um de nós, podemos ser acometidos pela doença. Então não é interessante, imagine o sofrimento que é o apontar o dedo. Tá? Então eu quero fazer esse chamamento aqui a toda a população florianense, que tem sim essa empatia, que tem sim essa capacidade de realmente se unir e buscar a solidariedade necessária. Continuando, a investigação social, como eu já expliquei, as medidas de isolamento, elas têm essa finalidade. Agora, é muito difícil, e aqui precisamos também destacar isso, é muito difícil você delimitar todos os contactantes, porque nem ao certo você não consegue mapear todas as pessoas. Imagine se ela passou por uma lotérica, imagine se ela passou por um supermercado, imagine, então é muito difícil. Então o que é que nós fazemos? Os contactantes, fazemos o acompanhamento dos contactantes diretos e com presença mais duradoura, para a partir daí buscarmos a identificação e o isolamento dessas pessoas para que novos casos surjam. Então isso é muito importante ser feito e continua sendo feito pela equipe de epidemiologia, porque busca justamente isolar essas pessoas que apresentam sintomas e que tiveram contatos diretos. Secretário, pergunta aqui do internauta. Pode perguntar, Cláudia. Senhor secretário, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber por que esse 5º caso, o pessoal da saúde não foram dar informação aos familiares. Eu sou sobrinha do esposo desta mulher. Ela mesma divulgou a foto no status dela para todo mundo. Não foi outras pessoas que estavam divulgando, foi ela mesma. Então ela é casada com o meu tio, que tem mais de 60 anos. Ela teve contato direto com crianças lá do bairro, com vizinhos lá do bairro, e porém ninguém da saúde nos procurou para saber algum tipo de informação com quem ela teve contato ou não teve contato. Eu gostaria de saber se isso realmente ainda vai acontecer, porque não foi feito nenhum tipo de investigação e nenhum tipo de informação foi repassada para nós familiares. O fato, eu agradeço a você, mas o fato de você não estar sabendo não significa dizer que o trabalho não está sendo feito. Como eu disse, não é um trabalho com publicidade. Essa paciente, ela recebeu alta ontem do Hospital Regional Tibério Nunes, e imediatamente o Hospital Regional Tibério Nunes notificou a equipe da área, a vigilância epidemiológica sabe do caso. Tem uma situação atípica que eu não posso relatar, tá certo? Porque isso me impõe o segredo do paciente. Está sendo acompanhado sim. Agora,
Imagine, nós não temos condições de contactar todos os parentes até a última linha. Isso não. Nós contactamos os parentes que têm acompanhamento próximo, que residem no mesmo grupo familiar, e a partir daí nós identificamos e damos sequência aos pacientes que tiveram algum tipo de contato. O simples fato de ser parente, prima, tia, se não teve contato, não será objeto de investigação social, apenas a linha de parentesco, porque a doença não é genética, é transmitida através do contato. Então, a equipe da epidemiologia, esse fato aconteceu ontem, tá? A equipe da epidemiologia do município continua trabalhando os finais de semana, todos os dias, tem esse trabalho. Esse caso é um caso mais complexo ainda, que nós não vamos expor a paciente. Se ela fez essa medida, isso não daria, no meu ponto de vista, isso é meu ponto de vista, o direito de outras pessoas reprisar ou divulgar, né, a informação usada dela, porque existe toda uma linha de pessoas próximas que precisam ser preservadas, em muitos casos até menores. Então, nesse sentido é que nós não corroboramos com esse tipo de conduta, continuamos trabalhando com muita tranquilidade e serenidade, mas, acima de tudo, fazendo o protocolo, não é o que as pessoas acham certo, é o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, porque é quem traz as diretrizes para a investigação epidemiológica, tá certo? Então, nesse ponto é que a gente quer esclarecer todas essas dúvidas, e lhe agradeço, porque sem dúvida é também a dúvida de muitos outros internautas que nos acompanham. Bom, só finalizando, nós continuamos, quero pedir à população que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo um trabalho relacionado a uma pesquisa. Essa pesquisa foi contratada junto ao Instituto Amostragem. Então, algumas pessoas identificadas do Instituto Amostragem e da CESAP, que é a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, serão aplicados 400 testes de forma aleatória aqui na cidade de Floriano, e esses testes, esse trabalho é para levantamento de estatísticas e dados. Então, você, se porventura receber alguns desses pesquisadores, por gentileza, se sentir à vontade, abra-os para que eles possam fazer o trabalho. Eles estão devidamente uniformizados, paramentados, todos foram testados, né, antes de serem designados para esse trabalho, todos foram testados, não apresentam nenhum sintoma de coronavírus, portanto são pessoas que não possuem o vírus e que estão fazendo esse trabalho, que é muito importante, estatisticamente falando, porque pode nos fornecer dados relevantes. Secretário, eles foram testados quando saíram para o trabalho. Quem garante que ele não pode ser contaminado durante o trabalho? Ninguém garante, é importante dizer isso, ninguém garante, mas todas essas pessoas estão paramentadas, todos usam os equipamentos necessários, nem eu nem ninguém pode afirmar que eles não possam ser contaminados até na hora de tirar o EPI. É possível que isso aconteça. Por isso é que, caso apareça algum sintoma, imediatamente algum pesquisador é afastado. Mas, considerando que eles foram testados antes de iniciar o trabalho, e esse trabalho é feito agora até amanhã, de sábado a terça, 4 dias, eu tenho um período de incubação desse vírus, então se eles foram contaminados na visita, não tem como afirmar se houve tempo suficiente para que pudesse se desenvolver e incubar a doença e daí iniciar o processo de transmissibilidade. Mas o importante é que quem se sentir seguro e quiser receber os pesquisadores, também aqui não é obrigatório, e quiser receber os pesquisadores, ajudará muito na elaboração desse mapa epidemiológico de Floriano. O último ponto, eu queria destacar também que nós continuamos com a realização da testagem. O município recebeu 280 testes rápidos, já realizamos uma boa quantidade de testes, na última semana já tínhamos realizado quase 40 testes. Esses testes rápidos, eles deram negativo, e aqui eu quero falar diretamente para todas as pessoas, porque não são poucas as ligações que eu recebo, pessoas que teve algum contato, passou próximo de alguma pessoa que testou positivo e já diz, eu quero fazer o teste. Não funciona assim, tá? O teste rápido, ele não identifica o coronavírus, ele identifica anticorpos presentes no corpo humano de uma pessoa que contraiu o coronavírus. Então, para se fazer o teste rápido, precisa que seja decorrido um tempo, que eles chamam de janela imunológica, para realizar
esse teste rápido, tá certo? Então eu queria passar essa informação de forma muito clara. Quem apresentar sintomas, procure a UBS Funasa, que é a nossa unidade de referência. É muito importante, nós estamos entrando agora numa nova fase do enfrentamento da doença. Floriano mostra o engajamento muito forte da população nesse enfrentamento e na adoção de medidas sanitárias e de prevenção, de modo que nós acreditamos que juntos enfrentaremos com muito mais efetividade essa doença aqui na cidade de Floriano. Eu só queria responder uma última pergunta relacionada à questão por que o Tibério Nunes não deixa de mão essas pessoas de outras cidades, ou seja, não precisaria informar essas pessoas de outras cidades, secretário, só no boletim. Como a pergunta foi nossa, que fique claro, não é deixar de mão. No boletim. Focar em números apenas os casos da cidade, certo? Estatística serve para administração. Números para a população serve para tranquilizar ou apavorar. Ou para demonstrar uma realidade. Né? Se é apavorante ou não, somos nós que vamos dizer. De fato, não poderia poupar os florianenses de saber dos números de pessoas que apenas passaram na ambulância? Tipo assim. Esse dado ele é irrelevante porque o Hospital Tibério Nunes ele recebe pacientes de toda a cidade. E imagine a importância desse dado de ser divulgado, porque esses pacientes eles fazem aqui a pernoite em Floriano na casa de algum familiar. Então imagine a importância de nós aqui da Secretaria do Hospital Tibério Nunes conhecer esses dados, fazer essa testagem, para que nós possamos também identificar um foco possível dessa doença e quem sabe num familiar ou num amigo que recebeu essa pessoa no pernoite. Então é muito importante, todas essas condutas, elas não vêm para confundir, pelo contrário, elas vêm para dar mais transparência e mais efetividade no enfrentamento à doença, tá bom? Então eu queria agradecer a todos, agradecer à imprensa e dizer que estamos aqui com os firmes, com fé em Deus e que juntos venceremos essa batalha contra o coronavírus. Aqui então, falamos aí do secretário de Saúde, Dr. James Rodrigues, e o Dr. Justino Moreira, que é o diretor clínico do hospital. Só voltando aqui rapidinho, em relação à pergunta que a gente fez em relação a essa grande quantidade de números, certo? Ser separado. Quem é de outro município com quem é de Floriano, ou seja, os riscos maiores para as pessoas com quem a gente convive. Encerrando por aqui, Portal JC, 24 horas, com você.